Boa noite, pessoal. Começando a quinta edição do Bate-Papo com Vanessa Leite. Marcelo, meu personal de muitos anos, é o meu quinto convidado deste mês. E vamos que vamos! Boa noite, Larissa. Boa noite, Ju. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lenita, do Balé da Julieta. Minha filha, olha aí, ó, mundo esportivo aqui, ó. Boa noite, Rogério. Sim, hoje teremos um bate-papo. Boa noite, Sérgio. Hoje vamos falar sobre como ter disciplina para treinar em casa ou treinar na academia. Até porque eu falo muito sobre emagrecimento, ajudo pessoas a emagrecer. E sempre focando na saúde. Se a gente foca na saúde, a gente não pode esquecer da importância de fazer exercício físico. Acho importante a gente falar aqui que os estudos mostram, a minha experiência clínica mostra, que a maior parte das pessoas que fazem exercício e que fazem dieta não gostam de fazer. Eu não sei se vocês se identificam, se quiserem comentar, participar, fazer as perguntas, né? Fiquem bem à vontade. Mas como é que a maior parte não gosta e consegue fazer? Porque as pessoas pensam constantemente nos resultados e aí conseguem fazer, né? Então, assim, eu me identifico muito com isso na parte de exercício. Eu adoro fazer dieta, eu adoro comer alimentos saudáveis, então pra mim isso é muito prazeroso. Mas no exercício eu não gosto de fazer. Quem é que se identifica comigo? Quem é que também não gosta de fazer exercício? Mas eu arranjei uma maneira de conseguir fazer exercício. Inclusive eu vou contar aqui pra vocês. Eu já também não tive disciplina, a preguiça já venceu, mas hoje em dia ela não vence mais. Então eu consegui vencer, eu quero ensinar isso pra vocês. E quem ficar até o final vai ganhar 5 dicas minhas de como conseguir fazer dieta, ter disciplina e não sair fora da dieta e conseguir emagrecer. E eu também vou pedir pro Marcelo entregar aqui 5 dicas para como ter disciplina de fazer exercício. Ó, a Camila falando aqui, ó, detesto fazer exercício, eu também. E uma das maneiras que eu encontro, né, de fazer exercício é ter um compromisso com o personal, de dia e horário marcado. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem acesso a personal, seja por questão financeira, seja acesso, seja tempo, ou até mesmo não tem uma academia, né? Então a gente também tem que ver e a gente tem que dar dicas aqui práticas, né? Se a maior parte das pessoas não tem personal, então vamos trazer o Marcelo, que é um grande personal, que é referência para nos trazer dicas. Inclusive, para quem é meu seguidor e não segue ainda o Marcelo, vale a pena vocês seguirem, porque ele tá sempre, olha, já tá entrando aqui, ó. Ele tá sempre trazendo dicas maravilhosas que fazem toda a diferença na hora dos exercícios. Gente, a gente tem que cuidar muito. Eu, por exemplo, nunca me lesionei fazendo. Eu acredito que isso é graças ao Marcelo, que ele é muito cuidadoso. Então, para quem não tem a oportunidade de ser aluno dele, boa noite, Marcelo. E Muito aí, obrigada por estar Vanessinha? aqui. Meu super Eu que agradeço. convidado, meu personal. Ele estava trabalhando, né? Ele estava atendendo. Inclusive, seu digníssimo marido, né? Ah, é? Não sabia. É. Hoje, às 18 horas, estamos com o doutor Diego. Muito bem. E eu sei por que agora tu virou personal dele. Porque tu és muito cuidadoso e quando a gente precisa de uma atenção super especial, tu é o nome. Obrigado, Vanessinha. Marcelo, nos conta um pouquinho como é que a gente faz para ter disciplina para treinar em casa. Lembrando que nem sempre todo mundo treina em casa, mas inclusive tem um projeto teu agora de treinar em casa. Fala um pouquinho, nos traz algumas dicas aí, porque a gente sabe que fazer exercício é muito importante, é focado na saúde, a recomendação mundial da saúde, recomendação dos médicos, recomendações da nutricionistas. Fala um pouquinho pra gente. É assim, como é que eu funciono e como é que eu acho que as pessoas, né? Até porque eu funciono dessa forma, como eu acho que as pessoas funcionam bem. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais fácil é da gente realmente entender a importância e acabar tendo atitudes mais benéficas para a nossa saúde e para nós mesmos, né? Por exemplo, saiu um estudo faz mais ou menos 10 dias que eles avaliaram quem fazia musculação com quem não fazia musculação, tá? E a musculação que eles avaliaram não era nenhuma musculação em academia, não era nada disso, tá? Era, a pessoa podia fazer um dia só por semana de musculação,
tá? Uma série de um exercício. Assim, quem fazia o mínimo, tá? Literalmente era o mínimo. O que eles viram? Que as pessoas que faziam o mínimo de musculação reduziam em 25% o risco de morte por qualquer motivo, em 14% o risco de morte por câncer e em 17 ou 19% o risco de morte por doença cardiovascular. Tá? Então, assim, fazer musculação, mesmo o mínimo, já dá uma excelente resposta para questões de a gente viver mais, viver melhor, viver com mais qualidade. Então, assim, tem uma... Eu te conheço há 500 anos, eu sei o quanto tu incentiva, indica tuas pacientes. Assim, os profissionais da saúde atualizados hoje, todos indicam para fazer musculação. Todos sabem da importância da musculação. E esse, por exemplo, esse foi mais um estudo mostrando. E além de viver mais, ter menos risco de morte, a qualidade de vida que tu vai ter treinando, fazendo musculação é muito diferente de quem não treina. Por exemplo, um idoso, tá? Que venha a ter uma fratura de colo de fêmur por uma queda, que é o mais comum, né? Ele cai, fratura o colo de fêmur. Verdade. 25% dos idosos que fraturam o colo de fêmur vão a óbito. De 4, 1 vai morrer. E por que que eles morrem? Eles morrem da complicação, por pouca massa muscular, tem uma série de complicações. O que as pessoas imaginam? Quem não estuda, quem não entende bem, o que eles imaginam? Que essas pessoas, eles caem por falta de equilíbrio. Na verdade, isso é um erro. Eles caem por falta de força. Eles caem por uma falta de uma reação rápida da musculatura, que a gente chama de força explosiva, de potência muscular, velocidade de contração muscular, tudo é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eles sofrem um desequilíbrio, como eu sofro, como tu sofre. Tu botou um salto, tá subindo um lance de escada, tá sofrendo uma série de desequilíbrios, né? Mas como tu tem uma boa massa muscular, tu responde, reage e nunca cai. Um idoso, ele recebe um desequilíbrio, ele não consegue mais responder e ele cai. E daí ele cai e ele fratura. Se fraturar o colo de fêmur, de 4 que fraturam o colo de fêmur, 1 vai a óbito. Então, assim, fazer musculação hoje está muito, 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 muito além das questões só estéticas, que são excelentes. Para mim, a musculação é a atividade que gera o melhor benefício estético. Mas hoje a musculação vai muito além de questões estéticas. Vai prevenir, reduz o risco de câncer, doença cardiovascular, morte por qualquer motivo, atropelamento, etc. e tal. Além do que, enquanto tu estiver vivo, tu tá com uma qualidade de vida muito superior a quem não faz musculação. Então, assim, sabendo disso, a gente tem que tentar arranjar motivação, respondendo agora a tua pergunta diretamente, tentar arranjar motivação para fazer. Então, assim, tem muitas pessoas, até tu me passou essa informação, não sei se tu quer passar ou não, que as pessoas, tem muita mulher que tem vergonha de ir para academia, né? Tu me contou que tu fez uma enquete, que eu fiquei até muito impressionado com o tamanho, com a quantidade de mulheres que responderam que tem vergonha de ir para academia. E assim, tudo bem, tem vergonha, ok, então vai ter que fazer em casa, porque tem que fazer. Hoje, na verdade, pessoal, tem que fazer. Tu pode fazer 15 minutos, pode fazer 10 minutos, e hoje tem sistemas de treinamento, que é o que a gente usa nesse nosso projeto, são sistemas muito modernos de treinamento que são muito eficientes e são num relativo curto espaço de tempo. Então, tu otimiza o tempo da pessoa, a pessoa consegue fazer musculação em casa, consegue ter resultado estético, resultado de qualidade de vida, sem precisar, por exemplo, ir para uma academia. Então, assim, tem que fazer, pessoal. Assim, como é que tu faz? Assim, nem pensa muito. Qual é a sugestão que eu dou? Sabendo que tem que fazer, não pensa muito. Organiza um horário. Existem alguns estudos mostrando o quê? Se tu organizar, se tiver um horário fixo, com um dia fixo, tu realmente separar na tua agenda aquele horário para tu te cuidar, aquele horário para ti, a chance de tu realmente fazer é muito maior. Então, assim, sabendo da importância, organiza um horário na agenda, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não interessa, vê o tempo lá que tu consegue, te organiza e começa a fazer, porque o resultado é tão bom, é tão rápido, a gente consegue ver tão rápido os benefícios que tu te retroalimenta, a tua disposição tu começa a ter mais prazer, começa a ver resultado e daí fica mais fácil realmente de aderir. Mas para começar, te organiza, separa um horário, começa e faz, nem que seja um dia por semana, que tu já vai ver resultados. Marcelo, a gente vai encerrar depois lá a nossa live, mas é para incentivar as pessoas a ficarem até o final, tá? Já te prepara, que lá no final eu vou te pedir 5 dicas para as pessoas terem disciplina de fazer exercício. E eu vou entregar 5 dicas
para as pessoas terem disciplina e fazer dieta e conseguir emagrecer. Então tem que ficar até o final para receber as Tá. dicas bombásticas, já vai te preparando. Perfeito. Mas tudo que tu tava comentando, ó, gente, o Marcelo é meu personal, acho que é 15, 16, 17 anos, eu nem É. sei, são muitos anos. E a gente tem muitas coisas para contar, até depois de gestação e tal. Eu tenho muita coisa para falar em ti, porque tu é maravilhoso. Mas embora tu tenha sido meu personal há 17 anos, enfim, 16, tu não sabe de uma coisa que é verdade. A minha avó, amada do coração, que eu amava, vó Nilza, ela faleceu por causa de questão do fêmur, que ela caiu, desequilibrou, não praticava atividade física e ela teve uma complicação, uma embolia pulmonar e acabou falecendo. Nunca tinha te contado isso. Não tinha mesmo. Né? Então, assim, realmente a gente precisa se cuidar. Às vezes a gente sai fazendo, vai fazendo exercício. Alguns se motivam por estética, ok, né? Mas acabam ganhando saúde, maravilhoso. Alguns procuram por saúde e acabam ganhando a estética. Enfim, tem que fazer, né? Se for por estética, maravilhoso, porque vem saúde. Se for perfeito. Mas às vezes a gente vai fazendo e não vai se dando conta. Então, isso que tu falou também é uma coisa que fecha muito na questão do meu trabalho como nutricionista. Eu gosto de fazer as pessoas entenderem por que elas estão fazendo. Então, quando elas entendem, elas se dedicam a procurar determinado alimento, a procurar fazer tal receita, a fazer os jejuns de tais horários. Então, quando a gente traz aqui esse assunto de que prevenir doenças e a gente conscientiza, elas vão se esforçar mais. Mas uma coisa que eu não sabia e tu trouxe é que um pouquinho, o mínimo já faz diferença. Isso eu não sabia. Isso é maravilhoso. Não, e na verdade foi um estudo que saiu mais ou menos há 10 dias atrás, tá? Eles foram realmente avaliar qual era a resposta do mínimo de musculação. O que o mínimo... Eram 7 exercícios, 6 ou 7, eu não me lembro direito, 6 ou 7 ou 8, poucos exercícios, tá? Uma série só, fazer uma série de bíceps, uma de tríceps, uma de perna, uma série, uma vez por semana de 6 ou 7 ou 8 exercícios, agora não me lembro de cabeça. Tem ali no meu, eu fiz um post sobre isso. E já dava uma resposta muito interessante, que foi esse dos 25% e tal. Aí, Miriam, 25% era quando o treino era um pouco mais bem feito, digamos assim, não era só uma vez por semana, era 2 ou 3. Uma vez por semana reduzia 14% o risco de câncer, 19% o risco cardiovascular e, se eu não me engano, era 17% de risco de morte por qualquer motivo. Subia para 25% quando a pessoa fazia um pouquinho mais de treino. Mas mesmo assim, era muito pouco e já dava um resultado excepcional para a saúde. Então, assim, ó, para quem está ganho nos de força. assistindo hoje e que não faz nada de exercício, não tem problema nenhum. Já pode hoje fazer uma escolha de começar a fazer e pode começar devagar sempre. Não tem problema. A partir de hoje, pode começar a ter um estilo de vida saudável. Sabe o que eu tô me dando conta? Que quando começou a pandemia, eu fiquei, todo mundo, né, se prejudicou um pouco, não vou treinar, ficou com medo e tal. E aí eu me lembro que acho que a gente ficou sem treinar, acho que 1 mês, 2 no máximo. E aí voltamos a treinar, só que aí eu já tava com uma rotina um pouco diferente, atendendo online. E a gente só tava treinando uma vez por semana, eu acho, né? E era o único treino. E aquilo me fazia muito bem, porque eu te via, nós conversávamos, me trazia uma esperança de que tudo ia ficar bem. Então, assim, era muito bom para minha mente o nosso treino. É muito bom conversar contigo. Mas eu achava que eu estava treinando só uma vez por semana para ser um pouco de exemplo dos meus pacientes e poder cobrar. Mas eu achava que meu treino era uma mentirinha, né? Eu estava treinando para poder cobrar dos meus pacientes e que era bom emocionalmente para mim, porque eu adoro conversar contigo, eu adoro estar perto de ti. Mas então não era uma mentirinha aquele treino de uma vez por semana. Não. E assim, até aproveitando, tá? Esse estudo, como eu falei, eles foram avaliar realmente a mínima quantidade de exercícios, qual é o efeito que dava. E eles viram que realmente dava. Mas uma outra informação que as pessoas não sabem, até assim, eu dou aula, né? Para quem não me segue, tá? Eu dou aula em 5 pós-graduações, 3 da minha área, 2 para medicina. Quando eu dou aula nessas pós, inclusive para profissional de educação física ou para médico, eu explico uma questão que as pessoas não sabem, tá? Quem treina em academia, por exemplo, mas em casa, não interessa. Quem treina, tá? As pessoas imaginam que tem que fazer vários dias na semana, etc e tal. Não é necessário. Isso daí, isso que eu vou falar agora, não é um estudo recente. Tem vários, tanto estudo recente quanto estudo antigo. É o seguinte: o importante é que a pessoa faça o volume total de treino adequado para ela. Tá? Essa é uma informação importante. E o que significa isso?
Iniciantes não precisam de muito exercício, intermediários precisam um pouco mais, avançados precisam um pouco mais. Então, sabendo disso, tu é um iniciante, por exemplo, um intermediário, tá? Uma pessoa que já treina um pouco e tal. Essa pessoa ela precisa de um volume X de estímulo para aquele músculo, tá? Como tu vai fazer aquilo, pouco importa. Tu pode, inclusive, num dia, isso daí que teus estudos mostram. Uma pessoa que treina uma vez por semana, uma pessoa que treina 3, uma pessoa que treina 5. Mas faz o volume total o mesmo. O que significa? Quando faz um dia só por semana, faz mais exercícios. Quando faz 3, faz um pouco menos. E quando faz 5, faz um pouco menos por treino. O resultado é rigorosamente o mesmo. Então, o importante é a pessoa entender que ela precisa de um volume X de estímulo para aquele músculo. Se ela vai treinar menos dias por semana, ela tem que aumentar mais o número de exercícios. Mas se ela pode ou quer treinar mais dias na semana, ela tem que fazer menos exercício naqueles dias. Então, o importante é o volume total. Então, como a gente sabe, como naquela época a gente só fazia um treino na semana, o que eu fazia? Não sei se tu lembra, mas a gente não parava. Então, a gente ia conversando, mas tu ia fazendo exercício. E você lembra que eu fazia tudo contigo? A gente fazia perna, braço. Hoje a gente divide teu treino. Naquela época a gente não dividia teu treino. E eu usava sistemas, você lembra que a gente usava o sistema de exaustão, não sei se tu vai lembrar. Que é um sistema que tu praticamente não tem intervalo nenhum. Tu fazia, morria, descansava um pouquinho, fazia. Daqui a pouco passava para outro exercício. Por quê? Porque como a gente só ia treinar uma vez na semana, eu pegava aquela 1 hora e enchia de exercício, enchia de treinamento, tirava o intervalo para quê? Para garantir o teu resultado também. Então, hoje tem vários sistemas de treinamento que, dependendo, sabendo o que a pessoa faz, o que a pessoa precisa, a gente ajusta e garante resultado, e resultado excelente, mesmo com uma vez por semana. E, assim, aquilo que tu falou é verdade, né? Que, assim, eu treino em academia e a minha realidade, Vanessa, hoje em dia é tranquilo, academia. Mas eu fiz umas perguntas e algumas pacientes minhas online, presencial, começaram a me dizer: eu não consigo malhar porque eu tenho vergonha. E aí eu comecei a escutar, tipo, numa semana, acho que umas 6 pacientes falaram para mim aquilo. E aí eu comecei a pensar e fiz aquele enquete mesmo aqui no Instagram, assim, de quem é que tem vergonha de ir na academia. E até eu me dei conta, porque isso não tá na minha realidade hoje, porque eu tenho ido na academia todos os dias. Mas eu me dei conta que até eu já tive vergonha de ir na academia, inclusive não por questões de peso, de celulite, de gordura, mas às vezes por mudar. Tô numa academia, vou mudar para uma outra academia. Quem é que será que tá malhando lá? Será que eu conheço ou não? Onde é que fica o aparelho? Como é que são as pessoas, como é que é a garagem, assim, cada um tem o seu medo, né? Então, assim, medo de não ter look, medo das pessoas, medo do novo. Claro que a gente vai, a gente enfrenta e a gente consegue, mas tem pessoas que sofrem pelo excesso de peso. Então, cheia de gordurinha, cheia de celulite, isso é normal. Muita gente engordou na pandemia. É sentimento, é um monte de coisa envolvida aí, e que elas têm vergonha de ir na academia e que elas precisam de uma solução. E eu tenho indicado muito o teu programa para as pessoas que estão buscando a minha ajuda e que sofrem, que querem se colocar em ação, né? Querem se colocar nesse mundo esportivo, porque tu criou. Conta um pouco, porque tu tá sempre inovando, né? Eu acho que tu sentiu essa necessidade das pessoas treinarem em casa, serem mais independentes. Ó, tem um monte de gente que falando, meu prof, minha nutri. Conta um pouco desse teu projeto, porque assim, já que a gente chegou à conclusão juntos, quer dizer, eu cheguei à conclusão, porque tu já sabia, que um pouquinho de exercício já muda a qualidade de vida. Então conta o teu projeto, porque é maravilhoso, a gente pode salvar pessoas a partir de agora. Não, assim, a ideia é mais ou menos essa, porque assim, a minha agenda já é muito cheia há muito tempo, eu não consigo praticamente colocar mais ninguém na agenda. Daí, na época da pandemia, aumentou muito essa questão de procura de treinamento, prescrição de treinamento à distância. E hoje eu tenho lá, 100, 200, 300, nunca contabilizei, mas é muita gente que eu monto o treinamento à distância. A priori, treinos para musculação em academia, com equipamento. Ou no condomínio, mas com equipamento. E muita gente pedia para também, as pessoas entravam em contato e pediam um treinamento para fazer em casa, tal, eu acabava não fazendo, tal, até porque minha agenda era muito lotada, eu não colocava como prioridade. Daí, só que muita gente pedia, né? E assim, como eu dou aula em pós, eu sou um viciado em estudo científico, sempre estudando, a gente sabe que sim, a gente consegue montar excelentes treinamentos em casa, que dão excelentes resultados e que são extremamente seguros, porque existe uma questão na minha área
que muito profissional acaba se perdendo um pouco, que eles, para fazer um treino eficiente, acabam exagerando, por exemplo, no peso, etc e tal, e acabam ou usando os exercícios meio mirabolantes e tal, e expondo o cliente, o aluno, a um risco desnecessário. Hoje, o que a gente sabe, não é um estudo nem dois, são dezenas de estudos. O que eles sabem? O que a gente sabe? Que o resultado ele é proporcional ao esforço que o músculo vai sofrer. Não interessa se esse esforço vai ser com 100 quilos, com 10 quilos ou com 1 quilo. Se o músculo está sendo exigido, se ele está realmente se esforçando, ele vai gerar resultado, e é o mesmo resultado, com 1 quilo, 10 quilos ou 100 quilos. Só que, claro, para fazer isso certo, a gente tem que usar alguns sistemas, etc. Então, como tinha essa demanda, e eu via que os programas que tinham, assim, acabavam que se perdiam um pouco nessas questões mais técnicas, digamos assim, mais científicas, e acabavam prescrevendo uns treinos menos eficientes ou mais inseguros, a gente acabou agora montando esse treino. Só que, sim, eu não vendo mentira, não tenho nenhuma necessidade de vender mentira, graças a Deus eu trabalho muito mais do que eu imaginava que eu ia conseguir trabalhar um dia. Então, assim, o treino esse que a gente fez, ele é específico para mulher, tá? Daí muita gente pergunta, Marcelo, por que é só para mulher? É pelo seguinte, pessoal, esse treinamento ele é feito para fazer em casa sem equipamento, tá? Eu consigo, com esses sistemas, com essas técnicas biomecânicas, com os exercícios legais que a gente tem, montar um bom treino, por exemplo, de perna para homem e mulher em casa? Sim, consigo. Tanto para homem quanto para mulher, em perna, tranquilo. Para a região da cintura, do abdômen, eu consigo montar bons treinos em casa, para homem e para mulher? Sim, consigo. Para braço, eu consigo. Para mulher, eu consigo. Para homem, não. Como eu não tenho nenhuma necessidade de ficar vendendo mentira e enrolando ninguém, acaba que, como por enquanto, pelo menos, o treinamento é totalmente só com peso corporal, sem nenhum equipamento adicional, a gente optou por fazer um treinamento só para mulher, porque assim a gente consegue realmente, com os sistemas que a gente tem, fazer um treinamento realmente eficaz, realmente eficiente e muito seguro. Então, hoje, por enquanto, pelo menos, ele é só para mulher, mas ele é muito legal, porque a mulher, na verdade, ela responde um questionário quando entra ali, se tem lesão, se não tem lesão, onde tem lesão, qual é o tipo de onde ela quer focar mais o treino, se é mais no glúteo, mais na coxa, mais na cintura. Tem uma série de perguntas ali que faz, que é um questionário rápido, e a gente consegue montar realmente um treino muito personalizado, muito legal, muito eficiente e realmente muito seguro. Até assim, tu não sabe disso, até vou te falar, porque eu me lembrei agora. Nesse domingo, eu vou dar um treino ao vivo no meu Instagram, vou fazer uma live que vai ser um treino ao vivo às 19 horas. Daí, quem estiver aí assistindo, principalmente a mulherada que estiver assistindo, quiser entender como é que funciona o sistema, entender como é que funciona esse treinamento, na agenda aí, no domingo às 19 horas, a gente vai dar um treino ao vivo, eu vou treinar junto, e daí vou explicando os detalhes. Que é legal, principalmente para quem está aqui, quer começar a fazer, e daqui a pouco até, mas como é que vai funcionar? Como é que é? Porque a gente tem um monte de... Tem receio de academia, tem receio de sistema, tem receio de tudo, né? Então, às 19 horas eu vou treinar junto nesse domingo. Quem quiser conhecer, já aproveita, que eu acho que é uma chance legal para a galera conhecer. Então, assim, é uma possibilidade de treinar sobre tua orientação de maneira personalizada, porque a pessoa vai preencher um questionário e vai ver qual é o nível de treinamento dela, num custo muito pequeno. Então, supera. Se alguém tem vergonha de ir na academia, supera. Se alguém tá com, eu tenho um problema financeiro, ou não, nem tenho, mas é que neste momento o meu dinheiro está sendo investido em determinadas coisas, é uma maneira. Então, não tem. E até, por exemplo, eu tenho meu personal tais dias, mas os outros dias eu não tenho. Também posso complementar com o teu treino. É isso mesmo. Não, com certeza. Inclusive, sim, também tem o pouco tempo. Os sistemas que a gente montou, que a gente utiliza, são sistemas de treinamento que fazem com que o treino não seja muito longo. Então, assim, tem treinos ali que tem 10, 12 minutos, tem alguns que tem 16, 18, mas os treinos, eles ficam em torno de 10 a 20 minutos. E assim, tem relatos, já tem uma aluna lá do México, acho que é Cancún mesmo, que ela comentou, eu termino o treino, vou subir as escadas, subir as escadas com as pernas tremendo. Ela falou, é impressionante, eu achei que não pegava tanto, né? Que assim, pessoal, hoje existem exercícios, existem treinamentos, por exemplo, o agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro hoje é o queridinho dos estudos, ele tem uma exigência muscular absurda, e tu não precisa nem usar peso. E ele, além de ter uma exigência muscular absurda, principalmente de glúteo posterior, mas de coxa também, da parte da frente da coxa também, a sobrecarga sobre o joelho e coluna dele é mínima. Então, é um exercício extremamente eficiente, extremamente seguro, e tu pode fazer em casa sem absolutamente nenhum equipamento adicional. Hoje mesmo, na verdade, eu passei por um médico, aluno meu, presencial, esse exercício.
sem peso nenhum. O cara saiu com as pernas tremendo. Então, assim, sabendo dessas questões mais técnicas, mais científicas, a gente consegue realmente utilizar exercícios que são mais eficientes e mais seguros também, e que vão dar resultado, inclusive, em casa. Sei que eu acho que tudo na vida a gente tem que ter poder de escolha e tem que ser independente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, daqui a pouco vai vir uma outra pandemia. E aí? E se fecharem todas as academias de novo? Sei lá por quê. Posso treinar em casa. Tenho acesso à academia, ótimo. Tô com vergonha de... Eu acho que a gente tem em tudo na vida ter poder de escolha. E aí não interessa o que acontece, a gente tem saída, né? E aí até contando, abrindo, já que é um bate-papo mesmo, não é questão de ficar aqui largando o ensinamento, mas abrindo o coração, tudo. A gente treina bastante tempo. E eu não gosto muito de treinar. E uma das maneiras que eu arranjo para conseguir treinar é ter uma boa academia, ter um personal que é educado, que é querido, que é estudioso. É um conjunto, tá, gente? O Marcelo, ele não é só estudioso. Ele é completo. Ele é carinhoso, ele é atencioso, é bom conviver com ele, né? Então, assim, é um pacote completo, então por isso que dá certo. Mas eu lembro que teve uma época, e isso a gente acontece, a vida, a gente tem fases. E aí eu tava trabalhando muito e eu tava louca pra largar o treino, né? E aí eu me questionei, eu tô pagando um monte na academia, não tô treinando com garra, que horror, não vou. E aí lembra que eu acho que eu fiquei 1 ano sem treinar contigo, ou 2, né? Porque eu tava achando muito cara a academia, não queria gastar, e aí fui pra uma outra academia que era mais baratinha, e aí sim que eu não fui mais mesmo na academia. Aí, quando eu resolvi, não, então agora eu vou voltar e eu vou voltar com tudo com perso, tu não tinha mais horário pra mim. E aí eu procurei um outro perso. Não era a mesma coisa, era ruim. Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém, nem vou citar nomes, mas além de ser ruim, não era agradável. Eu tive 2 lesões, nunca tive nenhum problema contigo na vida. Eu tenho 2 lesões no menisco até o dia de hoje. Por causa que eu não consegui horário com o Marcelo. E aí eu pedia pra ele um horário, um horário. E olha que o Marcelo, ele gosta de mim. Tanto que ele tá aqui, ele fechou a agenda, ele tem que contribuir com os meus seguidores. E eu pedia, Marcelo, horário, horário, horário. E eu fiquei acho que 1 ano te atucanando até que eu consegui. E aí nós refizemos todo um trabalho para trabalhar minha lesão no menisco e tal. Pra conseguir não. E é só tu que faz esse suporte maravilhoso, que nunca me lesionou. E que, muito pelo contrário, corrigiu o trabalho, o erro dos... Então, assim, ó, tu é maravilhoso. E aí eu lembro muito também que quando eu engravidei, tu me cuidou durante toda a gestação, né? E às vezes as pessoas, médicos, né, assim, ai, não malha durante a gestação, é perigoso, porque às vezes não sabe com quem que a gente está sendo orientado, né? E tu é maravilhoso, né? Então eu malhei até o final da minha gestação contigo. E eu me lembro que antes de a minha filha nascer, eu perguntei para minha obstetra quanto tempo depois eu posso voltar a malhar. E ela disse, independente do parto, e eu sigo muito protocolos, adoro. Mas ela falou, independente se é parto normal ou cesárea, 30 dias. E aí eu falei pra ti, Marcelo, já marca aí, ó, 30 dias depois eu vou voltar. Fecha a tua agenda, pelo amor de Deus, tem que guardar esse horário pra mim. Porque, gente, se o Marcelo libera o horário, nunca mais vocês recuperam, é verdade? E aí eu lembro que tu falou assim, não, Vanessinha, bem tranquilo, eu confio em ti. Se tu precisar ficar mais tempo sem malhar, fica. Mas deu 30 dias e eu tava voltando. E às vezes a gente precisa botar uma meta, sabe? Eu lembro que até que eu me fotografei e tal, tipo, 30 dias fui. Porque dá vontade de não ir, sabe? Mas a gente tem que ter uma meta, a gente tem que falar, a gente tem que combinar. E eu também não podia perder meu horário, né? Imagina perder meu horário com o Marcelo. Não, essas coisas eu não gosto muito de falar, mas a galera tem um medo muito engraçado, assim, sabe? Mas não, mas não tem muito o que fazer, né? Assim, com essa questão de horário físico, assim, né? A gente tem uma agenda de um dia, né? Não, não tem muito como multiplicar, né? Mas assim, até esse tipo de programa que a gente tem hoje, ele ajuda, na verdade, a multiplicar que a gente possa realmente atender mais pessoas com uma boa qualidade, entendeu? Porque realmente a agenda como a tua, que é lotada, que eu sei que não tem como a gente multiplicar, né? Então a gente às vezes cria essas estruturas novas aí, com essas tecnologias novas, exatamente para que a gente possa atender mais pessoas, assim, né? Não, e assim, nós dois gostamos de dormir. Eu sempre a gente conversa muito, tranquilos de que a gente fez o bem, de que a gente está ajudando. Então, assim, eu tenho certeza que no teu programa tu não quer um grande número, tu quer um número, mas tu quer dar suporte, tu tá ali controlando todo mundo que tá entrando, que tá fazendo. A gente,
por isso que a gente também não libera à vontade tudo. Por mais que, tá, tudo bem, não são os alunos que eu vou atender presencialmente, são aqueles que eu tô atendendo através de um questionário, mas tu sabe todos, é tu mesmo que tá vendo, quem tá vendo o questionário é tu, não é tua equipe, por isso que também não dá pra ser um número assim, né? Porque a gente fica em... assim, não, né? E realmente, assim, a gente se conhece, a gente conversa tanto, né? Tanto o teu trabalho como o meu trabalho, a gente se combina muito porque a gente realmente preza pela excelência, assim, né? A gente não... graças a Deus, eu trabalho muito mais do que eu imaginei que eu ia trabalhar quando eu entrei na faculdade. Eu, graças a Deus, ganho muito mais do que eu imaginei que eu ia ganhar. Muito, sabe? Como é que é aquela frase, né? As pessoas de repente vão te achar exibido aqui, mas a gente pode falar aquela frase que eu me mato de rir na academia. Qual é Que a tu frase, não me muito lembro. mais do que tu, como é que tu pode gastar, como é que é? Não, é que assim, é uma frase que Vamos quando eu explicar falei assim, as direitinho, pessoas né? às vezes interpretam mal, mas na verdade é porque eu sou econômico. Hoje eu ganho muito mais do que eu, inclusive, consigo gastar. Mas não é que assim, claro, eu ganho, graças a Deus, muito bem, não estou reclamando, em absoluto reclamando, mas eu também sou uma pessoa muito econômica e que trabalho muito. Então nem me sobra também muito dinheiro, muito tempo para gastar. Né? Então, assim, e uma coisa que eu tenho também em relação ao dinheiro, que eu, como eu falei, ganho bem mais do que eu imaginava que eu ia ganhar, mas uma das coisas que eu mais gosto não é nem pelo gasto em si, é pela liberdade que ele me dá. Porque alguns anos atrás, por exemplo, a minha filha teve pneumonia e teve que ficar 15 dias no hospital. Eu simplesmente encerrei a agenda, fiquei lá com ela. Quer dizer, minha esposa, então, porque só podia ficar uma pessoa. Então, assim, quando a minha esposa tinha que fazer as coisas dela, eu ia lá e ficava, entendeu? Então, assim, se tu Sim. não tem uma retaguarda financeira, tu daqui a pouco não pode ficar tranquilo com a tua filha. Então, é bom ter esse resguardo financeiro também para que num episódio pontual desse tipo tenha a tranquilidade de poder, por exemplo, trancar a agenda e ficar, né? Eu sei que, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas, mas... Então, voltando ao treinamento, E a gente ama trabalhar, né? Não, assim, eu gosto realmente E de muito, muito, estudar. muito. Não, de estudar eu sou um viciado, né? Eu não leio, É. não vejo televisão, não faço nada. Se me roubarem a televisão, não vou nem saber. Eu sou um viciado em ler artigo, qualquer lugar, eu estou almoçando lendo artigo, estou jantando lendo artigo. Então, assim, eu gosto muito do Marcelo, meu já que é trabalho. um bate-papo, eu posso abrir uma intimidade aí da tua alimentação para as pessoas, porque para minhas alunas eu abro, tá? Para meus pacientes também, eu posso abrir. Ele nem Pode, sabe eu o não que eu sei qual é, come. pode. Aí um bate-papo, vocês estão aqui, ó, participando das nossas fofoquinhas. Assim, ó, o Marcelo, como ele falou para vocês, tá? Ele estuda muito. Eu desconheço alguém que estude mais do que ele. Esse é todo dia artigo científico e aula. Ele vive para a família, né? Para a esposa Karina, para os filhos. Ele vive para trabalhar, para estudar e para a família. É isso, tá? É isso Aí mesmo. às vezes eu pergunto, Marcelo, o que que tu jantou? O que que tu almoçou? Aí é frango grelhado, arroz integral. É toda uma alimentação saudável. E aí eu pergunto para ele, e aí, Marcelo, como é que é a tua refeição livre? Aí ele me conta. Ah, eu fiz lá um filé, não sei das quantas, com uma lasanha de legumes. Eu fico, ai meu Deus, refeição livre é assim? E ele, aham. E eu lembro, me corrija se eu estiver errada, tá? Que tu tem umas 3 ou 4 vezes no ano, alguns dias, que tu sai um pouco do controle da dieta. Eu lembro muito, ver se eu tô certa, tá? É que eu sou muito de analisar comportamento alimentar com carinho e amor, tá? Tá. Mas eu lembro da Páscoa que tu sempre come morangos, trufas de morango e chocolate. Sempre que tu faz uma viagem, 1, 2 vezes por ano, então, tipo, Estados Unidos, alguma coisa assim, e ali entre Natal e Réveillon. E aí eu sempre digo assim para os pacientes, tá? Tu vai me corrigir, tá? Mas eu falo assim, o Marcelo, meu perso, que vive para trabalho, que nem vai em 300 mil festas, porque ele só estuda. Tem Eu praticamente não vou. episódios do ano que ele sai um pouco da dieta. O que a gente vai esperar de pessoas que têm 300 mil filhos, 300 mil viagens, 300 mil festas? Mil Então, gente, se festas. acalma. Se o Marcelo também erra, vocês também podem errar. E a ideia é acalmar todo mundo que está aqui hoje, entende? Não se sentir o fim, porque a gente tem fases que a gente não quer treinar, fases que a gente come errado. Mas eu falei certo? Me fala se é Falou, isso, né? falou. Tá quase perfeito. Eu só não erro. Natal e Ano Novo eu não erro. Eu erro Páscoa. Páscoa é bizarro. Natal e Ano Novo eu não erro. Eu faço o verão tri bem. Chega a Páscoa é um pum. Parece um marco, assim, né? Esse ano até que não foi. Graças a Deus. Eu
praticamente não ganho nada de ninguém, ninguém me dá chocolate. E daí eu não ganhei quase nada. Comprei pouco para mim, porque normalmente às vezes eu mesmo me dava, né? Dessa vez não sei por que cargas d'água eu comprei pouco. Então acabou que não me tirou do prumo, assim, sabe? Porque o que acontece muitas vezes, não sei se acontece com quem está nos assistindo aí, eu fico dieta direitinho. Às vezes eu boto 1, 2, 3 dias de chocolate na boca. Parece um negócio bizarro, viciante. Que daí, naquele outro dia, naquele mesmo horário, eu preciso comer. Daí, no outro dia, no mesmo horário, eu preciso comer. E daí, fica um negócio assim, até tu conseguir interromper aquele processo viciante. Eu não sei se acontece, até me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas Parece um processo viciante, assim, sabe? Parece que no mesmo dia, no mesmo horário, no outro dia, né? Não no mesmo dia, porque no outro dia. No outro dia, no mesmo horário, pum, docinho, docinho, docinho. Daí, no outro dia, docinho, 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 docinho. Daí, tu tem que chegar assim, para com isso, não vai virar uma bolinha, né? Daí, eu tenho que criar uma força interior, assim, para interromper. Então, mas Páscoa é normal, quando viaja é normal, tal. Eu brinco que eu tenho, assim, viagem, eu tenho síndrome de pobre, assim, né? Que assim, eu vou para um hotel, café da manhã tá incluído, eu vou comer até as paredes, entendeu? Assim, tá incluído, não vou pagar nada mais. Daí eu vou lá e acabo em café da manhã de hotel. Gente, o Marcelo, que não é tão ligado na comida, ele vive para estudar e para família e para trabalhar. Ele gosta de comida. O que a gente vai esperar da gente? Não, e realmente, assim, durante o ano, normalmente, aqui em casa, até eu vou contar uma outra coisa íntima, não sei se eu já te contei isso ou não, que o pessoal me chama de lixão em casa aqui. Porque na verdade, eu sou tão controlado para comida que eu basicamente como o que a Karina manda eu comer. Tipo assim, mas isso aqui aqui já tá 2 dias, isso aqui já tá 1 dia, não sei o quê, comi isso, isso, isso. Eu monto meu pratinho ali e como, entendeu? Eu como o que dá para vencer. E não que eu tô a fim de comer muitas vezes, sabe? Sabe por quê? Porque ele tá louco pra come e já vai estudar. Então, assim, eu realmente não sou tão ligado. Assim, eu como para me manter vivo ali, etc e tal. Né? Não sou tão ligado em comida. Mas tem episódios do ano que eu realmente daí eu relaxo. Olha aqui, ó, nunca conheci ninguém tão focado que nem o Marcelo. Ele é focado em tudo, gente, no treino, nos atendimentos. Ele é. Agora eu vou contar mais umas coisinhas tua, tá? Eu dou aula de queima de gordura para os meus pacientes, para os meus alunos. O Marcelo não é meu paciente, mas volta e meia eu te dou alguma orientação. E Sim. uma das coisas que tu fazia entre os alunos que era errado e que fez diferença, e eu sempre conto que a gente faz uma live, né? É que tu comia uma balinha tic-tac, que tem a propaganda que só tem 2 calorias, enfim, mas tem carbo e tem um pouquinho de açúcar, e isso sai da zona de queima. Então, isso é uma coisa que eu te ajudei, E né? aí Que tu fez faz uma o baita jejum diferença. necessário entre as refeições. E tem uma coisa que eu te falo, mas eu não sei se tu coloca em prática, né? Porque tu come muito frango. E eu sei que o Marcelo, ele é focado na dieta, ele come o que for, mas às vezes eu te explico que o peixe tem muito menos gordura. Lembra te explicando isso? Aí eu te Sim, sim, mostro sim, os sim, sim, sim. cálculos. Mas tu coloca o peixe em prática, isso eu não sei. Praticamente não. Assim, sendo honesto contigo, praticamente não. Mas não. Eu gosto muito de peixe. Eu gosto muito de peixe. Mas aqui em casa o pessoal não gosta tanto. Então, assim, acaba que não tem, eu não faço só para mim, eu como meio que sobrou, entendeu? E como a galera não gosta de frutos do mar, não gosta de peixe, acaba que é muito raro ter. Se eu vou sair para almoçar, se eu vou sair para jantar, eu gosto de pedir. Mas em casa aqui é assim, 97% da proteína animal que eu como é frango. E aí Sim. um pouquinho de carne É que ele vermelha e não tal. tem necessidade, né, gente? Ele tá sempre magro, ele não tem necessidade. Mas assim, não é só questão de magreza, de estética, né? É questão de saúde. Não, Se a só, gente não, não come peixe, tem que tomar ômega 3, né? Não, e assim, eu não sou mais uma criança, né? Dá até para perceber. Eu já tenho 47 anos. Assim, hoje, claro que eu gosto da minha estética, eu gosto de estar magrinho, gosto de estar fortinho, etc e tal, gosto de tudo isso. Mas eu faço muito mais treino, eu treino muito mais e me alimento muito mais hoje com cuidado, muito mais pela questão de saúde, muito mais para poder curtir meus filhos, assim, de fazer coisas com eles. Quando eles me chamam, eu tô com energia, tô com disposição para poder curtir eles. Hoje em dia a gente joga bastante beach tênis junto, então eles querem marcar um horário, eu tô disponível para a gente ter energia para jogar, né? Consigo jogar com eles, me divertir com eles. Então, Sim. hoje muito do meu treino, muito da minha alimentação para me manter em forma hoje é muito mais pela saúde e pelo que essa rotina saudável me proporciona do que propriamente por estética.
e como eu digo nas minhas aulas de pós, tal, pessoal, também não tem nada, não tem nenhum problema alguém nos procurar 100% por estética, porque o combo da saúde vem junto. Ela, a pessoa querendo ou não, o combo da saúde vem junto. Então, assim, uma pessoa pode querer fazer musculação, procurar uma nutricionista só por estética, que também não tem problema absolutamente nenhum. Porque ela vai ter junto o combo da saúde. Vou corrigir isso. Pode ter problema. Porque se cair num profissional que prescreve uma dieta que passe por cima da saúde, ou um personal, como eu busquei lá no passado, que queria me dar hormônio, e era uma loucura, e que inclusive me lesionou. Então, assim, sim, se busca estética, mas pega um profissional sério. Bom profissional. Sim, sim. Não. Isso é assim, se cair eu na parti nossa do pressuposto rede, que estavam procurando tipo nós, assim, né? Não, mas isso é importante, né? E isso é uma pena, assim, porque um leigo não tem obrigação de saber quem é um bom profissional ou quem não é. Né? Então, assim, pede indicação, né? Porque às vezes tu realmente pode dar uma zebra e daí cair num profissional que pode ou te lesionar, ou te dar uma dieta que lá sei eu, daqui a pouco desperta uma compulsão em ti que tu não tinha. Lá sei eu, né? Então, assim... Pode ter dietas que desenvolvem transtornos alimentares com toda certeza. Verdade? Né? Então, assim, procura te informar com pessoas, com outros profissionais, né? Pede orientação, assim, porque é um cuidado bom de se ter, né? Ó, agora eu vou abrir mais, já que é bate-papo, né? Segredinhos meus. Então, eu não gosto de malhar até... Assim, agora eu comecei a gostar, né? Mas, assim, olha como a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. E, às vezes, a gente fala coisas para se defender. Então, assim, hoje em dia, eu malho praticamente todos os dias de segunda a sexta. Ou 6 da manhã, ou 7 da manhã, tá? E eu, quando via mulheres fazendo isso, ou até homens, eu falava. Né? E, no fundo, eu queria isso, mas eu falava. Essa pessoa não tem nada na cabeça. Quem é que vai malhar às 6, 7 da manhã? Ou que pessoa que só pensa em estética. Eu falava, né? E porque eu não estava com capacidade emocional, financeira. Enfim, não era o meu momento e eu queria me defender e eu falava isso, né? Mas no fundo, meu sonho era chegar nisso. Só que eu achava que eu não tinha capacidade e eu falava. Então, assim, quem tá nos assistindo, talvez você tá falando assim, quem é aquela pessoa nada a ver que só come coisas saudáveis? Cuida, que às vezes a gente tá falando coisas para tentar se defender. Então, assim, calma, vamos ver se não é resistência, sabe? Porque, assim, hoje eu consigo, eu tô começando a gostar, é bacana, mas eu só consigo porque eu tenho um compromisso de dia e horário marcado, né? E aí é que tá. Isso não é a realidade da maior parte das pessoas, de compromisso de dia e horário marcado. E aí, como é que a gente faz para ter essa disciplina? Assim, eu vou de novo te perguntar. A pessoa foi lá, comprou o teu programa, né? Não tem dia e horário marcado. Como é que ela faz para seguir o teu programa? Ou, tipo, tá, já teu programa já é algo que já ajuda. Dá dicas. Assim, mesmo ela não tendo horário marcado, eu não vou estar esperando ela aí para começar o treinamento. Ela deve fazer uma sugestão, ela fazer um compromisso com ela mesmo. Porque assim, eu também, na verdade, eu treino há muito tempo, tá? Mas eu não gosto de treinar. A hora do treino em si não é algo que me dê prazer. O que me dá prazer é o resultado que aquele treinamento me dá. E não o treinamento em si. O treinamento não me dá prazer, tá? Mas o resultado que aquele treinamento me dá, então eu acabo tendo a disciplina de... Não, Marcelo, pelo menos 2, 3 vezes a semana tu tem que treinar. Isso é importante para ti. Então, eu tento me organizar e me organizo para treinar pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então, assim, na Focando verdade, a sempre minha agenda... resultado. eu penso no resultado. Porque eu sei, até porque eu estudo muito, assim, eu sei que realmente, pessoal, faz muita diferença. Vou contar uma história de novo íntima aí, já que a gente está com um bate-papo. Meu pai e minha mãe, tá? Eles sempre, assim, desde a minha juventude, os dois eram obesos. Meu pai e minha mãe, obesos, tá? Daí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei com aquela vontade de mudar o mundo, etc e tal, bababá, e comecei a incomodar eles, que os dois tinham que fazer exercício, tinham que emagrecer, fazer exercício, emagrecer, bababá. Eu lá com meus 20 e poucos anos. E daí o meu pai topou, a minha mãe não, tá? O meu pai, ele emagreceu 41 quilos, tá? Num tempo, inclusive, que eu acho muito recorde, assim, em 4 meses e meio, sem medicamento nenhum.
com uma dieta equilibrada e exercício, tá? Emagreceu 41 quilos, 41 ou 42, tá? Ficou magrão. Daí ele até começou a ficar magro demais. Eu falei, papai, vamos ter que fazer uma musculação aí e tal. Pode ser em casa, pode ser na academia, mas a gente vai ter que fazer uma musculação para ganhar um pouco de músculo. E ele topou também, até porque ele já tinha visto o benefício daquela perda de peso e daqueles exercícios que a gente começou. Eu comecei com ele muito devagar, porque ele tinha realmente sedentário, peso, pressão alta, diabético, todo aquele combo que a obesidade e o sedentarismo provocam, né? E daí ele começou, tal, daí consegui convencer ele para fazer musculação e daí começou a ganhar massa muscular, e começou a ficar super disposto, daí começou a correr. Resumindo, tá? O meu pai topou essa mudança de estilo de vida. A minha mãe não topou. A minha mãe, hoje, ela mora numa clínica. Por quê? Porque ela teve 2 AVCs e teve pelo menos 2 infartos. Pelo menos 2 que foram conseguidos detectar. Talvez tenha tido até mais. Os AVCs que ela teve 2, pelo menos também 2, talvez tenha também tido mais, botaram ela numa cadeira de rodas. O meu pai, no final, assim, antes mesmo desses AVC, etc., meu pai e minha mãe já tinham separado. Por quê? Porque, na verdade, o que antes eles eram muito parecidos, porque os dois eram obesos, sedentários, bababá. Meu pai começou a ir para um estilo de vida saudável, minha mãe não quis ir. Então, meu pai começou a emagrecer, começou a se sentir bem. Os dois tinham uma boa qualidade financeira, então podiam viajar. Meu pai começou a querer viajar, começou a querer curtir a vida. Minha mãe não queria acompanhar, porque estava sempre cansada, porque preguiçosa, cansada, aquela história toda. Então, meu pai acabaram que eles se separaram, porque eles começaram a ficar tão diferentes. Hoje, meu pai... perder a admiração também É, dele, ela, que às vezes é, acontece. Um tá muito na vida saudável, buscando mais qualidade de vida, e o outro, né? Até, na verdade, eu via o meu pai se esforçando bastante, tentando puxar minha mãe para esse lado também, sabe? O que eu conseguia presentear, porque logo em seguida depois saí de casa, né? Eu comprei meu apartamento, etc. Mas, assim, enquanto eu estava com eles, eu via meu pai tentando puxar a mãe também. E minha mãe com a resistência de... Porque, tipo assim, é quase aquilo que tu falou. Ah, eu queria ser, mas eu não consigo, eu tenho preguiça, então eu vou criticar. Mas, na verdade, Isso. tu queria estar daquele jeito, mas tu, por alguma inércia, tu não Ciúmes, faz. insegurança, medo, vem muitas coisas. Alguma coisa te bloqueia, e daí tu, vai tu. É o mesmo que a mãe falava, viaja sozinho, não tem problema. E ela louca pra ir, na verdade, mas... Sim. Um negócio tal. E meu pai começou a viajar sozinho, daí começou a ter uma vida em paralelo, assim, né? No fim, se separaram, infelizmente. E assim, e daí, depois disso, ainda minha mãe continuou obesa. Eu insistindo 500 vezes para fazer, botei personal para atender ela, etc. Ela não fez. Teve um AVC, depois teve um segundo AVC, que daí deixou pior, infarto, não sei quantos infartos. Então, assim, hoje minha mãe mora numa clínica. O meu pai, ele viaja praticamente o mundo inteiro. Sabe? E aproveita a vida quando ele está aqui, ou quando ele está... Hoje meu pai mora em Fortaleza, então lá em Fortaleza ele aproveita a vida, aí quando está com uma brecha ele viaja. Quer dizer, os dois estão com 80 anos, o meu pai é um guri de 80, aproveitando a vida, e minha mãe... Tá fazendo a vida valer a pena. E minha mãe, infelizmente, numa clínica. Minha mãe é uma pessoa muito especial, mesmo nessa situação que ela está. Ela não reclama de quase nada, sabe? Ela é muito querida. Mas ela poderia, se ela tivesse há X tempo atrás tido as escolhas que meu pai teve, de fazer exercício, cuidar da alimentação, ter uma velhice numa outra qualidade incomparável. Então, assim, Sim. gostando ou não de se exercitar, gostando ou não de ter uma alimentação saudável, pessoal, é muito importante fazer, porque realmente tu muda o teu futuro, tu muda a tua vida, sabe? E a vida é tão boa, faz tão rápido. Vai mudar os filhos, porque assim, por exemplo, a tua mãe, ela te faz sofrer, ficar triste, tu fica chateado, eu queria que minha mãe tivesse... Agora, assim, eu tô até quase meio que me controlar um pouco para não chorar, assim, porque eu fico pensando assim, ela poderia estar aproveitando tanto quanto meu pai, entendeu? Mas não fez as escolhas que poderia ter sido feita, entendeu? E daí acaba que se compromete, né? Mas a gente não pode forçar a pessoa a fazer uma escolha que ela não quer fazer, né? A gente pode mostrar, incentivar, tentar ajudar, mas forçar não tem como, né? E no fim acabou que aconteceu isso, né? Mas assim, sabe que às vezes algumas pessoas me procuram para ser exemplo para os filhos, sabe? Que também é legal. Mas no fundo, elas queriam para elas, mas a gente passa por problemas, sabe? Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua história, só sente quem sente. Mas eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, os meus pais também, eles não treinam até o dia de hoje.
mas eu tô tentando. Eu sei que a minha mãe tá aqui assistindo. Talvez meu pai também esteja. Hoje mesmo eu tive um intervalinho e eu levei meu pai no médico e tal. E até a médica perguntou: faz exercício? Ele disse que não. Então, tomara que eu possa também, através de ti, conseguir fazer com que meus pais façam e também outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Ou até, tipo, não, eu faço exercício, mas eu não sabia que um pouquinho de exercício já faz a diferença. Então, assim, tomara que a gente esteja colocando as pessoas para esse mundo, que é tudo uma questão de escolha, de fazer diferente. E que nós sermos saudáveis para quem é mãe, para quem é filho, a gente está ensinando os nossos filhos esse estilo de vida saudável e também causando menos dor para eles, porque nós, filhos, ficamos chateados com as consequências que os nossos pais sofrem, né? Então, às vezes, de estar numa clínica, de não ter disposição, de talvez até outras doenças, câncer, diabetes, enfim, que vão surgindo por causa da obesidade, por causa da falta de exercício. E uma coisa É. que o cara dica é que, assim, sempre que eu acordo para malhar, e mesmo que eu malhasse 9 da noite, sempre me bate a preguiça. Sempre. Eu nunca acordo, assim, que vontade de malhar. Eu sempre acordo, que saco, que vontade de não ir, mas não dá para pensar muito, tem que ir. E depois a gente se aplaude, a gente se ama, inclusive terapêutico, sabe? Então, assim, tem que, né? Não, não, é exatamente assim. Tem que fazer, né? Hoje já tem uma infinidade de estudos mostrando os benefícios, os melhores nutricionistas, os melhores médicos, vários médicos entraram aqui que são meus amigos, assim, que eu monto, inclusive, os treinamentos deles, o doutor Daniel, o doutor Fábio, eu vi que entrou também. Assim, os melhores profissionais da saúde sabem o quão importante é, indicam, eles não estão indicando à toa, eles não estão sugerindo à toa. Hoje é uma abundância de estudos mostrando os benefícios. Inclusive, saiu esse estudo agora muito recente, acho que faz uns 10 dias, mostrando que pouco exercício já gera um excelente resultado. Então, assim, o pessoal tem que fazer, mesmo que seja pouco, Sim. começa. Até porque é muito engraçado, o efeito é tão maravilhoso. Eu me lembro do meu pai, o efeito é tão maravilhoso que a pessoa começa a querer fazer mais. É, Porque ela percebe o efeito. Ela é. percebe que ela vai se relacionar melhor no trabalho, vai se relacionar melhor com seu marido, com sua esposa, vai se relacionar melhor com seus filhos, vai ter mais energia para brincar com os filhos, para brincar com os netos. A vida literalmente muda. É louco, é muito pouco uma alimentação. Ah, tu não consigo fazer 100% da alimentação saudável, o pessoal não tem problema. Começa com 70, depois vai para É, 80, é. sabe? Começa, dorme melhor, assim que colocou aí. Isso, exatamente. Tudo melhora, é inacreditável, é pouco. Melhora um pouco a alimentação, melhora um pouco a questão de exercício, Não tudo precisa mudar melhora e tudo de daí. uma hora para outra. Quem muda tudo de uma hora para outra desiste. A gente não quer pessoas que desistem, a gente quer pessoas com longevidade. Sabe que tem um trend, que tipo, tem muita gente que não sabe que é trend, enfim, aqui. Mas enfim, todo mundo faz Reels, um videozinho lá, que tá na moda, e que tem um discurso que é muito verdadeiro, e eu acho que vale a pena eu falar aqui, tá? Então, assim, que a gente começa a malhar, tá? Ah, começa a malhar. Aí a gente começa aqui. Ai, não sei se tá valendo a pena, porque eu tô indo, porque eu tô gastando dinheiro, porque eu tô gastando meu tempo. E aí tu tá sempre na dúvida, será que tá valendo a pena? E tu vai insistindo, mas tu vai indo, não, é saudável, meu médico pediu, mas tu tá sempre na dúvida. Até que um belo dia tu se olha no espelho e tu vê uma marquinha diferente. Até que um belo dia tu faz um exame de sangue, os exames estão um pouco melhores. Aí tu começa, acho que tá valendo a pena. Até que um dia tu te acha muito melhor, aí tem certeza. Ah, tá valendo a pena não comer a pizza sempre, tá valendo a pena não comer o bolo, tá valendo a pena. Só que assim, tem que insistir. Demora um pouco pra. Mas quando vem aquela Não, não, certeza. não, é bem isso. Não, e tem que insistir. Quem é adulto, adulto sabe que muito do que a gente faz porque tem que fazer, não que a gente quer fazer. Isso é mais uma das coisas que um adulto no É, trabalho. No trabalho, toda hora a gente faz coisas que a gente sabe que são importantes de serem feitas, mas a gente não quer fazer. Mas é trabalho a gente faz. Então, assim, com a nossa vida saudável, de estilo de vida saudável, é a mesma coisa. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente sabe que é importante. Você sabe que é importante, faz. Não pensa muito, não deixa para amanhã. Faz. Porque depois é muito louco, né? Como tu falou muito bem. Tu faz,
tu logo em seguida, tu já, que bom que eu fui, que bom que eu não deixei a preguiça tomar conta, que bom que eu não me distraí com outra coisa. Porque quando a gente faz a coisa certa, a gente se sente bem. É muito louco. Mesmo a gente, às vezes, tendo preguiça, se a gente faz a coisa certa, no final das contas, a gente se sente bem. Então, assim, a gente sabe que é bom fazer exercício, a gente sabe que é bom fazer uma alimentação mais saudável, então faz. Não pensa muito, faz que realmente... Aqui, ó, que live necessária. Eu juro que eu tô falando aqui com vocês com muita emoção, com brilho no olhar, porque assim, eu amo deixar as pessoas mais saudáveis, independente de elas serem minhas pacientes, mas assim, tá me seguindo, te segue, eu tenho amor por ajudar pessoas. E eu espero do fundo do meu coração que a gente esteja movimentando as pessoas a se cuidarem. Não precisa ser perfeita a partir de amanhã, mas começa a comer uns alimentos integrais, começa a se cuidar, tá? Então, o que eu quero que você faça agora, prof? O meu personal maravilhoso. Dá 5 dicas para as pessoas terem disciplina de fazer exercício. Eu vou dar 5 dicas para as pessoas terem disciplina para fazer dieta. E a gente vai finalizar depois contando como é que elas fazem para ter teu programa. Porque assim, ó, gente, isso aqui não é para vender o programa do Marcelo, tá? Isso aqui Não, é pra nem ia falar sobre isso mesmo. Tá? Não, tá? Mas é que o programa do Marcelo, ele é muito acessível. Tipo assim, meu Deus do céu, assim, é ridículo, tá? Então assim, se vocês quiserem... É ridículo, é maravilhoso. É ridículo o valor. É muito simbólico. Ele é maravilhoso. Então, assim, ó, tipo, se vocês quiserem comprar, compra. Se vocês não quiserem comprar, não compra, entendeu? Então, assim, vai ser lá no final, tá? Primeiro tu vai entregar as dicas, eu vou entregar as dicas e era isso. O que tu acha agora? Ô, Vanessa, entrega as tuas dicas primeiro, porque eu nem sabia que eu ia ter que entregar as dicas, eu não me planejei muito. As minhas que eu até anotei, tá? A gente vai ser rapidinho aqui, mas é dicas efetivas, tá? Então, ó, 5 dicas para vocês conseguirem emagrecer e nunca mais voltar a engordar, tá? Então, a primeira dica eu acho muito importante a gente ter um nutricionista que a gente admire, que a gente confie, né? Então, um nutricionista que é focado na saúde, porque é importante esse acompanhamento. Seja através de um curso, seja através de consulta online presencial. Essa é a minha primeira dica, tá? A minha segunda dica, não tem condições de ser nutricionista. Então, faz a segunda dica. Faça o diário alimentar. Escreva tudo que você come. Porque sempre que a gente escreve, a gente tem mais consciência alimentar, a gente acaba errando menos e a gente consegue arranjar ferramentas para melhorar. Então, assim, essa dica é barbada, todo mundo vai colocar em prática, tá? A terceira dica é o planejamento. Tenha comidas para tudo. No local de trabalho, comidas em casa. Então tem que se organizar, tem que ter as comidas saudáveis perto da gente. Senão não vai dar certo. A quarta dica, tá? Que é muito importante. Proteína ao longo do dia. Isso é uma coisa que melhora o metabolismo, que faz preservar massa magra, que faz ganhar massa magra, que faz ter controle alimentar. Então, por exemplo, o Marcelo falou ali, eu como chocolate, eu quero mais chocolate. E se não tiver distribuindo a proteína, vai ter compulsão alimentar, vai ter descontrole. Uma das maneiras pra gente não ter compulsão é distribuir a proteína ao longo do dia, fontes de proteína. Iogurte, frango, whey protein. Todas as pessoas botam proteína no almoço e na janta, mas não botam de tarde. Então, aquele lanchinho de tarde de salada de frutas vai dar descontrole alimentar. Então, até pode comer salada de fruta, mas bota um iogurte junto. A proteína, assim, ó, faz milagre na vida dos meus pacientes, das minhas alunas. Eu quero que faça diferença para quem tá aqui na live de hoje. E outra dica, a última, faça 2 lanchinhos de tarde. Esses 2 lanches fazem toda a diferença, assim, ó. O paciente faz 10 anos que não consulta comigo e continua magro, ele segue fazendo 2 lanchinhos de tarde. O paciente faz 10 anos que não consulta comigo e voltou com mais excesso de peso, voltou a engordar, não faz mais os 2 lanchinhos. Então, assim, ó, entreguei dicas valiosas aqui. Agora é contigo. Pressão, hein? Que pressão. Não sei se eu vou conseguir entregar dicas tão valiosas, eu vou tentar. Uma que eu vou usar, que tu falou muito bem, assim, procura um bom profissional, tá? Porque tem muita gente, é muito difícil começar, como tu falou. Daí, daqui a pouco, uma pessoa resolveu, vou começar a fazer exercício. Se começa e a experiência é ruim, se machuca, etc., essa pessoa vai se frustrar e com uma certa razão, e talvez não volte mais a fazer. Então, assim, procura a orientação de um bom profissional, tá? A primeira experiência tem que ser positiva. Olha, pessoal, é muito louco também. Eu tenho muita gente. Eu tenho uma atleta olímpica que eu treino, que eu também sou preparador físico do COB, então eu treino atletas olímpicos, tá? Tem uma atleta olímpica que ela falou para mim que ela não conseguia correr.
Eu falei, Gui, é óbvio que tu consegue correr, eu tô condicionamento. Não, não, mas eu não conseguia correr porque no colégio tinha que fazer o teste de Cooper, eu não sabia correr, eu passava mal. Eu falei, não, é que aquele professor do colégio não entende o que tem que fazer. Ele não era professor. Ela nunca deu corrida, daí no final do semestre tem uma prova de corrida. Quer dizer, não é assim que funciona. Eu falei, eu vou te montar um treinamento para tu correr, tu vai ver que tu não vai sofrer, vai conseguir correr, etc. Então, montei um treinamento para ela e um mês eu estava correndo. Então, assim, procura um bom profissional, porque ele vai saber te orientar bem, tu não vai ter traumas, não vai ter lesão, etc. Então, procura um bom profissional. Te coloca como prioridade. Olha, o doutor Lucas é gente finíssima. Te coloca como prioridade. Tá? Uma dica. Isso é uma outra coisa que é muito louca, principalmente para as mulheres. Tem muita mulher que se dedica tanto para a família, tanto para os filhos, que ela acha que ela não pode se dedicar para ela. É verdade. Quase que ela não tivesse direito de se dedicar para ela. Assim, não, assim, é muito importante que tu te dedique para ti. Não só porque tu tem direito, mas porque se tu te dedicar para ti, tu vai te relacionar melhor com teus filhos, com teu marido. Vai ser melhor para o ambiente familiar. Então, assim, procura um bom profissional. Segundo, tenha tempo para te dedicar para ti, porque tu merece. E se tu te dedicar para ti, tu vai te relacionar melhor com essas pessoas que tu ama tanto. Lindo. Tem que ser. Te disciplina. Entenda que mesmo fazendo pouco exercício, pouco é melhor que nada. Não precisa te cobrar de 1 hora para academia, 2 horas para academia, ver aquelas Musa Fitness treinam todos os dias, 500 horas por dia. Não esquece, pessoal. Musa Fitness é outra coisa, tá? Começa com pouco e depois vai aumentando. Então, assim, faz um exercício, te organiza, faz 1 vez por semana e depois, com o tempo, aumenta mais, né? Outra coisa que parece bobagem, mas que funciona, te organiza, tá? Bota uma roupinha que tu tenha legal, um tênisinho legal, confortável, separa tua toalhinha, tua garrafinha d'água, teu colchonetezinho, você vai treinar em casa, porque tu está num ambiente, bota uma musiquinha de fundo se tu gosta, tu tá com um ambiente propício, isso te estimula mais do que tu sai para fazer de qualquer forma, daqui a pouco não é tão prazeroso, não é tão legal. Oi? As dicas são valiosíssimas. Não, e realmente funciona na prática, a gente vê que funciona, sabe? E por último, né? Entenda que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente tem que fazer coisas que são boas para nós, mas que a gente não gosta, mas que a gente tem que fazer porque são importantes para nossa vida. Então, assim, se nenhuma dessas outras 4 dicas funcionou, vai igual, faz. Não pensa muito, porque somos adultos. Adulto é assim. Adulto, muitas vezes, no trabalho, no relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, não interessa. A gente tem que fazer coisas que a gente sabe que são importantes, mas que a gente não quer. Mas porque se a gente é adulto, a gente faz. Então, assim, se nenhuma dessas outras dicas funcionou, vai e faz igual. Porque é uma coisa que vai ser boa para ti a médio e longo prazo, tu querendo ou não fazer. E vai influenciar a família também. Os nossos filhos vão criar educação de malhar também, ou a gente vai dar menos problema para os nossos filhos. É verdade. Olha só, depois, eu vou responder aqui dos dois antes, porque tem muita gente perguntando e depois vai falar do teu treino, tá? Do teu programa, tá? Olha só, os 2 lanches. Gente, eu falei muito rápido as minhas dicas, porque hoje o super convidado é o Marcelo. Eu quero deixar ele aqui, assim, falando tudo sobre os 2 lanches. A gente fala nos próximos dias aqui no meu Instagram, mas eu vou falar, tá? Gente, o que define se a pessoa vai emagrecer ou não é muito a refeição da janta e da ceia, tá? A gente não pode exagerar muito na janta e na ceia, porque senão a gente engorda. Então a gente tem que comer pouquinho na janta e na ceia. Pra gente conseguir comer pouquinho na janta e na ceia, esses 2 lanchinhos de tarde fazem toda a diferença. O primeiro lanchinho pode ser lá pelas 2 ou 3 da tarde. O outro lanchinho lá pelas 5 ou 6 da tarde. Esse é importante ter proteína. Mas igual eu continuo falando rápido, porque a gente já passou de 1 hora aqui. E o dia de brilhar é do Marcelo. E outro dia a gente fala mais sobre isso. E assim, ó, até muitas pessoas perguntam pra mim, Vanessa, qual é o teu treino? Olha, agora eu virei exemplo de treino, né? Tô chocada, eu tava treinando um pouco. Então, inclusive, o teu programa tem uma parte onde pessoas que acham bacana o meu treino e querem fazer algo no estilo do meu treino também é possível. Então, assim, agora divulga rapidinho, porque a nossa ideia não é vender. A nossa ideia é botar exercício e vida saudável na vida das pessoas. Quem quiser comprar, compra, mas que bem à vontade. Não, assim, como é que o programa funciona? Na verdade, é um programa, como eu falei, para mulheres, fazer treinamento em casa,
usando só o peso corporal. Mas tem um questionário. É em cima do questionário que a gente monta o treino para essas pessoas, para essas mulheres, né? Então, assim, uma das partes do questionário é exatamente escolher o tipo de corpo que ela gostaria de ter. Então, assim, eu quero um corpo mais focado em glúteo, mais focado em coxa. Passou a carinha lá pelo espelho. Oi, amadinha. Mais focado em glúteo, mais focado em coxa, mais na cintura. Então, tu escolhendo mais ou menos onde é que está o teu ponto fraco ou o local do teu corpo que tu gostaria de dar uma ênfase maior, a gente vai prescrever um treino com a ênfase naquilo. Então, focado em... não, eu quero mais preocupado em definir o corpo, perder gordura. Então, tem mais tempo. Claro, a gente nunca descuida do resto, mas a gente dá um foco maior para aquela parte onde a pessoa tem uma necessidade maior. Então, inclusive nisso, o nosso treino faz, mesmo sendo online. Então, assim, que é uma coisa que eu sei que os outros treinamentos não fazem. Normalmente, pelo que eu fui ver aí, todos esses treinamentos online é tudo igual rigorosamente para todo mundo. Se tu é um atleta olímpico ou se tu é uma pessoa que nunca fez exercício, tem 80 anos, tu vai receber o mesmo treino. E a gente teve o cuidado real de fazer um treino realmente personalizado, ou o mais personalizado possível, mesmo sendo digital. Então, assim, a pessoa responde um questionário, a partir do questionário ela vai receber o treino. E daí, até vou estender o convite de novo, para quem entrou agora na live. Nesse domingo, às 19 horas, eu vou fazer uma live que vai ser com os treinamentos que a gente tem lá no programa. Daí, quem quiser treinar junto comigo ali, conhecer melhor, está super convidado. Maravilhoso. Prof, muito obrigada. E eu espero movimentar todo mundo que está aqui para fazer exercício. Eu entendi uma coisa que agora que eu não sabia, que malhar, mesmo que pouco, está valendo, é para a saúde. E eu sei que meu pai e minha mãe estão aqui. Eu espero que esteja tocando no coração do meu pai, da minha mãe e de todos aqui, vocês. Não, e olha, vou deixar essa live à disposição e eu vou mandar para todo mundo assistir de novo, porque é importante. E eu que vivenciei, como eu contei aquela história do meu pai e da minha mãe, realmente é uma mudança de vida. É impressionante, é uma mudança de vida. Quem tem hábitos saudáveis? A minha avó é a primeira musa fitness que eu conheci. Tá? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu achava uma chata de galógica, que ela nos obrigava a comer salada. Ela viveu até os 100 anos maravilhosamente bem. É impressionante. Ela faleceu ano passado, tá? Com 100 anos. Mas assim, ó, Vanessa, maravilhosa, cognitivamente bem, sem nenhuma doença. Ela não tomava um remédio, um negócio inacreditável. Por quê? Porque ela... que da minha avó aqui, ora. Durante a vida inteira dela, ela foi rigorosa em questões alimentares e questões de exercício. Então, assim, realmente tu colhe frutos se tu levar uma vida saudável. A minha avó tem 92 anos, ela é maravilhosa, ela é magrinha, ela é saudável, ela come pouquinho, ela não faz exercício, mas ela não toma nenhum remédio, ela precisa de ti também, talvez ela esteja assistindo aqui também. Ela é inteligente, ela é ativa, ela consegue brincar com a minha filha. A minha vozinha também é maravilhosa. Inclusive, a minha avó faz uma salada de beterraba que eu divulgo na internet. Todo mundo pede a receita da minha avó. Ela fica com vergonha. Às vezes ela aparece no meu Instagram. E ela fala por que as pessoas engordam. Ela não é nutricionista, né? Mas ela sabe muito. Volta e meia ela aparece no meu Instagram. Todo mundo ama a minha vozinha. Não, e olha a maravilha dela ter disposição para curtir a neta. Pô, isso não tem preço, né? São coisas na vida que realmente não toma não tem preço. remédio. São coisas que não têm preço. Então, assim, esse investimento, gostando ou não de fazer exercício, gostando ou não de cuidar da alimentação, pessoal, é um investimento que tu faz em ti, que tu colhe os melhores dividendos, os melhores benefícios desse investimento, com certeza. E a família ficou orgulhosa que nós estamos exibindo nos nossos familiares que se cuidam. Prof, eu não quero te lugar mais, porque eu sei que tu te dedica muito para tua família. E a gente já está mais de uma hora conversando. Então, assim, ó, muito obrigada. Eu quero que tu volte aqui. E eu espero que a gente tenha tocado no coração das pessoas. E eu acho Verdade, que sim. Não, eu espero que sim também. E obrigado pelo convite, Vanessa. Sempre conta comigo aí. Muito obrigada, muito, muito, muito. Tá? Um beijo na família, um beijo a todos vocês. Obrigado pela presença de vocês. Vou deixar à disposição para vocês assistirem de novo. É isso aí. Beijo, Vanessa. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.